Então, queridos irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos. A continuidade da série Reforma de Saúde, hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte do capítulo 23, que fala sobre o alimento cárneo, né? Estamos aqui com a doutora Sandra Mendes em biotecnologia de saúde e pesquisadora na área de inflamação em laboratório, tá? A Sandra atualmente ela é departamental de interseção do CAMISE. E com ela agora eu passo a palavra. Seja bem-vinda, Sandra, e obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Obrigada a todos vocês. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o regime cárneo. Eu tenho alguns vídeos para passar. Os vídeos são um pouco fortes, então deixo logo o recado, mas é necessário que a gente saiba o que é que está acontecendo conosco e com a nossa comida. Nós que somos da Igreja Movimento de Reforma, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, nós não comemos nenhum tipo de animal, porque nós entendemos pela Bíblia que isso não agrada a Deus. Mas essa mensagem ela vai ficar gravada no YouTube e é importante que todos saibam aquilo que nós já sabemos. Por isso, hoje, sem mais delongas, o que é que nós vamos ver nessa apresentação? Comer carne, especialmente perigoso agora, o sofrimento animal e seus efeitos, resultados físicos do regime cárneo e qual é a direção mais segura. O texto base para a nossa apresentação se encontra no livro de Números, capítulo 11, versículo 33, que diz assim: estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos que quando Deus tirou o povo do Egito, da escravidão de 430 anos, Deus jogou o maná do céu, Deus mandou o maná do céu para aquele povo. E o povo queria carne, o povo sentia falta das toneladas de carne e peixe que tinha no Egito. E pediram tanto carne, com isso o povo estava rejeitando a comida de Deus. Mas nós entendemos que estamos na fase final, aguardando a volta de Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos estudar a segunda parte desse capítulo 23 do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. O que eu acho interessante é que a Ellen White, profetisa do Senhor, quando ela escreveu esse livro foi em 1907. E as coisas que ela escreveu, nós vamos ver hoje tudo acontecendo só com relação à carne, porque ela escreveu sobre muitas outras coisas e a gente sabe que está tudo acontecendo. Então, para meditar. Maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo. A reforma pró-saúde deve efetuar entre o nosso povo uma obra que ainda não se fez. Comer carne, especialmente perigoso agora. A Ellen White já falava que era perigoso em 1907, mas vejam que a Organização Mundial da Saúde ela tem uma agência de pesquisa que trabalha vendo novos compostos, novos alimentos, novos cosméticos que podem gerar câncer. E a OMS, o nome dessa agência é o IARC, é a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. Eles têm 4 grupos em que eles colocam aqui nesse primeiro parágrafo, porque alguns alimentos são considerados cancerígenos. Aí vocês vão ver aqui 4 grupos. Grupo 1, carcinogênico para humanos. Grupo 2A, provavelmente carcinogênico para humanos, cancerígeno para humanos. Grupo 2B, possivelmente cancerígeno. E grupo 3, não classificável. Então, o grupo 1, a gente sabe com certeza que causa câncer. O grupo 2A, provavelmente cause. E o grupo 2B, possivelmente cause. Olha o que essa Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer colocou como alimento que, sim, causa câncer. Carne processada.
Desde 2018, a carne processada está na lista de alimentos cancerígenos. Produtos como salsicha, linguiça, bacon, presunto, salame, mortadela, peito de peru, são exemplos de carnes processadas e eles integram o grupo 1 nessa listagem, ou seja, são comprovadamente carcinogênicos. O que eu acho interessante é que hoje as pessoas vão fazer uma dieta e elas procuram um nutricionista. E muitos nutricionistas falam, olha, come um peito de peru, come um presunto sem gordura, sem saber que a própria Organização Mundial da Saúde já classifica esse tipo de carne como carcinogênica. Esses alimentos aumentam em até 22% a chance de desenvolver câncer no reto, além de elevar em 21% o surgimento da doença no cólon. Olha, um outro, que é o segundo alimento, que provavelmente carcinogênico, né, faz parte do grupo 2A, que é a carne vermelha. Diferentemente das carnes processadas, a carne vermelha está atualmente no grupo 2A da lista dessa instituição, com risco provável de desenvolvimento de câncer no intestino. Por isso, a OMS recomenda um consumo reduzido de até 500 gramas de peso cozido por semana. Mas nós sabemos que não devemos nem tocar nesse alimento, porque o nosso Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso designer, não projetou o ser humano para comer nenhum tipo de animal. Eu poderia entrar aqui nas diferenças dos estômagos dos animais carnívoros para os animais onívoros, para os animais vegetarianos, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque o capítulo 23, a parte que nos coube, só foi falar exclusivamente da carne, o que ela causa na gente. Na página 383 deste livro, está escrito assim: os que usam carne menosprezam todas as advertências que Deus tem dado relativamente a esta questão. Não possuem nenhuma prova de que estão andando em veredas seguras. Não têm a mínima desculpa quanto a comer a carne de animais mortos. A maldição de Deus repousa sobre a criação animal. Muitas vezes, ao ser comida, a carne deteriora-se no estômago e cria doenças. Câncer, tumores e moléstias do pulmão são em grande escala produzidos por comer carne. Na nossa palestra passada, nós vimos um pouco sobre a fisiologia da digestão. Se vocês ainda não assistiram, está no canal. Vocês podem procurar a fisiologia da digestão com o convidado surpresa, que vocês vão ver. Sou eu lá falando. E vocês vão ver como que o alimento fica fermentado no estômago. Mas aqui a gente só está dizendo que a carne não foi feita para ser digerida pelo nosso estômago, logo fermenta. E a gente viu que quando a carne fica fermentada no nosso estômago, ela já vai fermentada para o intestino, a primeira parte do intestino delgado, que é onde começa a ocorrer a absorção, e aí a carne já fermentada vai começar a fermentar o sangue e vai começar a causar doenças. Agora eu quero mostrar para vocês, eu tenho um canal chamado Intimidade com Deus, Bíblia Falada, e esse vídeo aqui, assista até o final, que é o primeiro, é o que eu vou mostrar para vocês agora. Só o que acontece com alguns animais. Esse vídeo que vocês vão ver é parte de um documentário chamado A Carne é Fraca. Vocês podem encontrar no YouTube. Foram pessoas que não conhecem a Bíblia que fizeram. Elas simplesmente foram movidas pela compaixão dos animais. Quero deixar claro que nós, do Movimento de Reforma, não temos apenas compaixão pelos animais, mas temos também respeito ao nosso Senhor e conhecemos a vontade do nosso Criador para o ser humano. Vamos ver se eu consigo colocar já no lugar certinho. Para vocês verem o que está acontecendo com esses animais. Olá, queridos irmãos. Sejam eles estarem em pânico. E essas substâncias, elas ficam na carne, né? E depois o homem vai se alimentar com isso, tá? Seja a morte deles num desses frigoríficos modelo, ou seja, tá certo, num abatedouro comum. Já na produção industrial,
As porcas grávidas são mantidas em celas tão pequenas que elas não conseguem nem se mexer. Só podem deitar ou levantar. Esta porca prenhe está machucada e muito deprimida. Os leitõezinhos são castrados para engordarem mais. E por incrível que pareça, esse processo é feito a sangue frio. Apesar da nossa Constituição Federal estabelecer uma proteção ampla aos animais, zerando a crueldade, apesar de muitos crimes ambientais também estavam no crime, maus tratos e abuso, eu não conseguia entender como normal esse tipo de procedimento que se faz em matadouro. Se precisamos de proteção contra a dor e sofrimento natural e também de proteção contra a dor e sofrimento que podem advir da ação do outro, contrário aos nossos interesses, do mesmo modo, todos os seres capazes de sentir dor e de sofrer precisam da mesma proteção. Bom, meus irmãos, então eu parei por aqui. Eu só mostrei para vocês um pouco do que acontece com esses animais. Nós temos pesquisadores que estudam a carne desses animais e, obviamente, nesse documentário mostra que quando os animais eles vão ser abatidos, eles entendem o que está acontecendo com os animais que estão indo à frente deles. Eles escutam os gritos, eles tremem de terror. Eles entram em midríase, que é esse olhão aí que vocês estão vendo, é um olho arregalado de medo. E tudo isso libera cortisol, libera adrenalina na corrente sanguínea desses animais, que são hormônios do medo. Nós também temos esses hormônios quando a gente está com muito estresse, sob muita pressão, a gente também libera esses hormônios, que é para facilitar na nossa fuga. Esses hormônios, na verdade, fazem com que o nosso sangue venha para toda a nossa periferia, braços e pernas, porque a gente precisa correr. E como eles não conseguem correr, porque está tudo projetado para eles morrerem, todos esses hormônios entram na carne. E o ser humano, quando come essa carne, come com toda a doença, porque vocês viram que os animais muitas vezes estão doentes. Além disso, comem com esses hormônios que são altamente nocivos. Então, hoje em dia, ninguém pode achar que comer carne é uma coisa saudável. Mas olha o que está escrito na página 383 do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. O uso comum de carne de animais mortos tem tido influência deteriorante sobre a moral, bem como na constituição física, a má saúde em uma variedade de formas. Caso fosse rastreada até a causa, mostraria o seguro resultado da alimentação cárnea. Os males morais do regime cárneo não são menos assinalados do que os físicos. A comida de carne é prejudicial à saúde e, seja o que for que afete o corpo, tem seu efeito correspondente na mente, na alma. Então, quando a Ellen White escreveu, o Espírito de Deus mostrou para ela que o alimento cárneo não era um alimento bom, mas podem ver no finalzinho do parágrafo que ela disse assim: a comida de carne é prejudicial à saúde, e seja o que for que afete o corpo, ela não sabia o que era, mas hoje a ciência já sabe, e ainda assim continuamos ouvindo que carne é uma fonte de vitamina B12, que carne tem ferro, que o ferro que é encontrado na carne
é biodigerível, mas o ferro encontrado no espinafre, nas folhas verdes, no nosso corpo, não consegue absorver. Então, são essas pequenas coisas que são contadas para nós, que muitas pessoas não deixam de se alimentar desses animais, e ao invés de terem benefícios, essas pessoas acabam tendo doenças. Na página 384, a Ellen White recebeu uma luz e ela compartilha conosco, ela diz: a luz que me é dada é que não tardará muito, teremos de abandonar o uso de alimentos animais. Mesmo o leite terá de ser rejeitado. Acumula-se rapidamente a doença. Os hábitos e práticas dos homens levaram a terra a tal condição que algum outro alimento precisa substituir a carne para a família humana. Não necessitamos absolutamente de alimento cárneo. Deus pode nos dar outra coisa. Como eu falei para vocês na nossa palestra passada, há 1 ano e um pouquinho atrás, eu comia de tudo, eu comia bebendo líquido, eu fazia tudo errado. E agora eu sinto a diferença quando eu deixei de comer esses alimentos que não são bons e nem foram projetados para o ser humano. Sinto a diferença de como é ter a regularidade no comer a cada 4 ou 5 horas, não ficar beliscando o tempo todo. E eu já não tomava leite. Eu também sinto a diferença na minha pele, no meu pensamento, na claridade que eu tenho na minha mente sobre as coisas que eu estudo, outras coisas, qualquer coisa que eu estude hoje, a minha mente ela é muito mais aguçada do que quando eu comia todas essas coisas. E é interessante porque ela fala que a luz que foi dada a ela é que mesmo o leite terá de ser rejeitado pelo povo de Deus. E nós pegamos leite para fazer nossas tortas, pegamos leite para comer, para beber com um mingau. Mas, meus irmãos, eu quero mostrar para vocês um vídeo que eu mostrei na palestra passada, para que vocês vejam o que é que acontece com as vacas que são leiteiras. Elas são forçadas à inseminação artificial, elas passam muito tempo grávida, e elas, quando têm o filhote, elas não podem amamentar. Vocês vão ver que coisa que acontece e vocês mesmos, por vocês, tirem as conclusões de vocês se o leite é um alimento saudável ou não para o ser humano. A ciência fala que nós precisamos do cálcio do leite, mas um estudo aguçado nos mostra que o leite ele é tão ácido que ele retira o cálcio dos nossos ossos para poder basificar no nosso sangue aquela acidez do leite. Só para vocês entenderem, o ser humano é o único animal que depois de adulto ainda continua se alimentando de leite, mas na natureza nenhum animal mamífero se alimenta do leite da mãe depois que ele está numa certa idade que já pode procurar comida para comer. Então veja como tudo está incorreto. Vamos ao vídeo. Você sabe de onde vem o leite? Vem comigo que eu vou te mostrar. Talvez as propagandas tenham feito você acreditar que ele vem de lugares como esse. Mas investigações da NSA, conduzidas na indústria do leite, mostram uma realidade bem diferente. As vacas, chamadas leiteiras, são submetidas à inseminação forçada e passam por vários meses de gestação para garantir a produção do leite. O que naturalmente deveria ser destinado aos seus filhotes é produzido em larga escala para o consumo humano. Sem que possam alimentar suas crias, as vacas passam a maior parte de suas vidas confinadas em espaços pequenos, sendo ordenhadas por máquinas. Aqui está falhando, não está dando para ouvir, não. É comum que elas sofram por feridas, inflamações nas mamas e nos úteros, o que gera muita dor e pus. Essas são práticas padrões da indústria. É de lugares como esse que vem o leite. Será que vale a pena tanta dor e sofrimento por um copo de leite de vaca? Quero acordar você para um desafio. Passar uma semana sem beber leite. Eu já estou há mais de 20 anos. Será que você consegue? Bom, meus irmãos, então, como vocês viram, as vacas sofrem muito. E aquele leite que hoje em dia, bom, aqui em Sergipe a gente não vê mais o leite de saquinho que a gente via antigamente. Agora é tudo de caixinha. Aquele leite de caixinha longa vida tem um monte de produto químico,
Tem produto químico para clarear, porque o leite sai com sangue, sai com pus, e eles precisam colocar produtos químicos ali para que o leite dure 4, 5 meses dentro daquela caixinha. A gente sabe muito bem que quando o leite ele é tirado da vaca, no máximo 3 dias e já virou coalhada. Então, verdadeiramente, esse alimento, assim como o queijo, né, os derivados do leite, eles não são alimentos próprios para o ser humano. Lá no final da nossa apresentação, a gente vai ver o que a nossa profetisa Ellen White fala sobre isso. Mas eu quero mostrar para vocês essa reportagem que saiu em 16 de novembro de 2022, que os Estados Unidos aprovaram um produto cárneo cultivado a partir de células animais. E eles disseram que o mundo está a viver uma revolução alimentar e o FDA está empenhado em apoiar a inovação no fornecimento de alimentos. Então, eles estão dizendo que nós não temos animais suficientes para alimentar o ser humano, então eles criaram carne em laboratório. Essas carnes de laboratório, elas têm uma série de implicações. Primeiro, não foi o criador, não foi o nosso designer inteligente, não foi o nosso Deus quem criou essas carnes desse jeito. Eles pegam células de animais, células de algumas partes dos animais, e fazem essas células crescerem, e depois eles utilizam uma impressora 3D e fazem de acordo com um bife ou com a parte que eles querem fazer. É importante vocês saberem que quando essa carne está no supermercado, não tem diferença nenhuma com a carne que as pessoas estão acostumadas a comprar. De forma que as pessoas vão agora começar a comer carne que não sabem a procedência dessa carne. Vou mostrar para vocês essa reportagem, para que vocês possam ver. Essa reportagem saiu há 2 anos atrás. É provável que no Brasil nós já tenhamos carne de laboratório circulando, como já tem em outros países do mundo, e vocês vão ver. Chamada carne de laboratório deve chegar às prateleiras dos supermercados brasileiros nos próximos anos. A tecnologia tenta suprir a demanda por proteína animal com menos impacto ambiental, já que não é preciso abate para produzir o alimento. A promessa é que o produto tenha o mesmo sabor, a mesma textura e até o mesmo cheiro da proteína animal. Detalhes na reportagem de Manuela Niklevitz. O Brasil é um dos maiores consumidores de carne do mundo. São 30 quilos na média por habitante ao ano. Em 2020, foram 8.700.000 toneladas de carne bovina produzidas aqui. Mas essa forma de consumir a carne pode mudar em breve. Está chegando aqui no Brasil a carne cultivada em laboratórios. A promessa é de que a aparência e o gosto sejam os mesmos, só que sem a necessidade do abate de nenhum animal, porque o processo de produção usa só as células bovinas. A proposta vem da BRF, uma das maiores empresas do setor de alimentos do mundo, em parceria com a startup israelense Aleph Farm, que já desenvolveu a tecnologia necessária em outros países. Como toda carne é composta por células, a produção da carne cultivada tem início justamente com a coleta das células bovinas. Este processo é feito em animais saudáveis, sem trazer nenhum tipo de dor ou prejuízo à qualidade de vida deles. Depois, em laboratórios com condições controladas, estas células serão cultivadas e nutridas, até que cresçam e formem tecidos. São estes tecidos que, com um processo de regeneração, tornam possível chegar ao resultado de um bife, por exemplo, exatamente como o que já estamos acostumados a ver nos supermercados. Todas as proteínas de origem animal, elas têm uma alta biodisponibilidade, ou seja, uma vez que a gente come, a gente consegue absorver bastante as substâncias que estão ali. Se a gente falar principalmente da carne vermelha, ela é rica em ferro, em zinco, em vitamina B12, vitamina B6. Bom, eu vou parar o vídeo, mas vocês podem ver no YouTube, está disponível para todos. E a Itália já proibiu a carne cultivada em laboratório. Essa reportagem é do dia 17 de novembro, foi publicada em 2023, 17 de novembro de 2023. E, na verdade, eles não proibiram pelo mesmo transgênico há alguns anos atrás, porque hoje em dia já é tudo liberado. Os transgênicos tinham sido proibidos porque não se sabia o efeito que esses transgênicos teriam no corpo humano.
Eles proibiram porque eles estão achando que os produtores de carne, né, os agropecuaristas, eles vão sair perdendo. Por quê? Porque um boi para estar pronto precisa de pelo menos uns 3 anos. Enquanto que a carne de laboratório, em 20 dias, você tem um bife pronto. Mas, de novo, vem o alerta da gente. Esse tipo de carne não é projetada pelo nosso criador e ninguém sabe que efeito isso vai ter no corpo humano. E como essa carne já foi aprovada nos Estados Unidos, deixa eu voltar aqui, como ela já foi aprovada nos Estados Unidos, para ser aprovada no Brasil vai ser rapidinho. Então, os nossos irmãos que estão lá fora, sem estar no movimento de reforma, sem ter esse conhecimento do que está acontecendo, né, nesse mundo da alimentação, nós precisamos avisá-los com urgência. O alimento carne o embota a mente, as pessoas não ficam com paciência, elas não conseguem desenvolver domínio próprio e elas acabam cometendo, inclusive, suicídios, porque os hormônios ficam todos desregulados. É por isso que nós vemos hoje em dia a grande quantidade de pessoas com câncer, depressão, ansiedade. A indústria alimentícia tem um grande papel em todas essas doenças, em todos esses distúrbios. Uma coisa também que a mídia fala muito, não só a mídia, mas a ciência, é que nós precisamos de proteína animal. Mas para ajudar o mundo, porque está passando por um processo de aquecimento global, eles estão começando a cultivar insetos. E as pessoas que pensam que precisam de comer carne para ter a sua vitamina B12, o seu zinco, o seu ferro, elas vão se alimentar de insetos. E quero dizer, meus irmãos, que quem come chocolate já está comendo proteína de inseto e não sabe. Vou mostrar para vocês essa notícia aqui, que foi de 2019. Insetos na alimentação humana são a proteína do futuro. E aí os nutricionistas estão falando que estudos mostram diversos benefícios nutricionais no consumo de inseto. Mas, mais uma vez, o nosso Criador não projetou o corpo humano para comer insetos. Vejam essa criação de gafanhoto para alimentação humana. A carne bovina por gafanhoto na alimentação. Olha só, pessoal, essa é uma fazenda de gafanhotos. Israel já está pioneiro em empresas alimentícias que estão fazendo seus alimentos à base de gafanhoto. Desde 2013, a ONU já está popularizando momentomofagia, que é a alimentação à base de insetos. E um dos motivos dessa utilização dos gafanhotos é que o gafanhoto tem cerca de 70% de proteínas, comparado às outras fontes de proteína, é um valor muito alto. E aí, o que vocês acharam? E agora vocês vão ver um outro inseto cuja proteína já está sendo utilizada em vários produtos alimentícios, incluindo o chocolate. É por isso que a Ellen White, ela recebeu a luz de Deus, dizendo que chás, chá verde, chá mate, café e chocolate, assim como a carne, são alimentos estimulantes, condimentos fortes como pimenta, e esses alimentos estimulantes, eles deterioram os nossos neurônios. Ela não sabia, ela não falava por quê, mas na apresentação passada a gente viu que o nosso intestino possui uma grande quantidade de neurônios. Esses neurônios têm conexão com o nosso cérebro, e quando o intestino, o estômago, que é o aparelho digestivo, né? Estômago, intestino, eles estão sobrecarregados, eles mandam a informação para o cérebro pedindo ajuda, e o cérebro, ao invés de estar sendo utilizado para reparo, quando a gente dorme, reparo do nosso corpo, reparo de ferimentos, ele está sendo utilizado para arrumar a bagunça da nossa própria alimentação, e as pessoas ficam com um monte de disfunção hormonal devido a essa alimentação.